a razão da conferência, a visão que Deus nos deu, é de trabalhar e fortalecer a visão de uma igreja em movimento. E que visão é essa? Aonde nós estamos indo? Aonde nós queremos chegar? Nós queremos ser uma igreja bíblica. Nós verdadeiramente acreditamos que aquilo que está manifesto na palavra de Deus é para hoje, vale para hoje. Você crê? Quantos creem que a palavra de Deus se cumpre e tem efeito sobre nós hoje? Então nós queremos ser uma igreja bíblica, nós queremos viver tudo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Ao mesmo tempo, nós queremos ser uma igreja que obedece a Jesus e faz discípulos, vive em discipulado, manifesta nessa terra a glória de Deus, porque não tem outra forma de fazer discípulos a não ser manifestando a glória de Deus entre aqueles que Deus nos deu para discipular. A gente não faz discípulos de nós mesmos, nós fazemos discípulos do Senhor, manifestando a glória de Deus na vida dessas pessoas. Ser uma igreja que cresce e se multiplica em células. Nós estamos convencidos disso. Para nós aqui, as células não são só mais uma estratégia. Para nós, as células são um jeito de ser igreja. E o jeito bíblico de ser igreja, crescer e multiplicar em células, é para nós fundamental. Nós cremos nisso. A igreja de Jesus no Novo Testamento foi uma igreja que se multiplicou em células. E por fim, a gente repete de novo a noção de igreja em movimento. A igreja em movimento é uma igreja que se move do Espírito, pelo Espírito, através do Espírito. Ela tem estruturas frágeis, ela tem estruturas leves, mas porque ela precisa estar pronta para se desmontar daqui para ali, dali para cá, e andar rumo à promessa de Deus para a sua vida. E é nessa direção que Deus trouxe uma palavra ao meu coração, e eu comecei a compartilhar com alguns líderes de células, sobre essa geração que vive esse jeito de ser igreja, que para mim é uma geração forte e corajosa. Uma geração forte e corajosa porque tem coragem de ouvir a voz do Senhor, que tem coragem de se dispor ao Senhor e se colocar a serviço dEle, que tem coragem de ser nessa terra a manifestação do sonho de Deus. Uma geração que para mim é uma geração apostólica, no sentido de que ela manifesta os fundamentos dados aos apóstolos. E aí a gente pode dizer também que somos uma igreja apostólica, sim, no sentido de que a gente quer manifestar aquilo que Deus entregou aos seus discípulos, aqueles que são seus apóstolos. E a palavra que Deus me deu tem a ver com o ministério de Josué, lá no Antigo Testamento. Então, se você puder, eu vou apenas, não vou ler todos os textos, alguns eu vou apenas mencionar, mas Josué, capítulo 1, queria que você acompanhasse comigo, mesmo assentado, diz assim: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir. Todos os dias da tua vida serei contigo. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Você pode dizer comigo? Seja forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometida dar aos seus pais. Tão somente ser forte e corajoso, e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Amém? Senhor, fala ao nosso coração. Nós te clamamos em nome de Jesus, Pai, ministra ao nosso coração a tua vontade. Amém, amém. Então, irmãos, eu quero compartilhar hoje um pouco do que tem sido o desafio de Deus para a minha vida. Porque a gente que acredita numa igreja que vive de discipulado e que faz discípulos, a gente não tem condições de ficar apresentando um discurso bem elaborado se isso não fizer sentido na nossa própria vida. Então, a mensagem que é relevante, que toca no coração dos outros, é aquela que me alcança primeiro. Olha quem está aqui hoje. Vocês viram que honra que a gente tem aqui, além do bispo, né? Mas olha o santo varão ali, né? O
pastor Isaac, né, aqui com a gente, né? Bem-vindo, querido. Ele está aqui terça-feira que vem, né? E Josué passa por alguns processos que para mim são muito caros e que estão muito próximos da gente. O primeiro processo e a primeira coisa que está muito forte em Josué e que me toca profundamente é lidar com a morte de Moisés. Você já viu um livro que começa com um funeral? Um livro que começa com uma história de morte? Imagine você comprar um livro e logo no início do livro, nos primeiros versos, na primeira página, fulano morreu. E depois que fulano morreu, ele teve que lidar com a história de que teve que continuar a vida de fulano que morreu. Ou seja, a morte volta várias vezes. A morte de Moisés está ali por uma razão muito simples. Moisés foi uma referência muito forte. Moisés é o homem que Deus levantou para tirar o povo do Egito. E Josué é o cara que Deus levanta para suceder Moisés. E tem algumas coisas que Josué precisa fazer. Josué precisa dar conta de enterrar Moisés. Ele não achou para enterrar, mas para deixar o ciclo que Moisés construiu para trás, findar. Ainda que Moisés tenha sido um homem de Deus, ainda que Moisés tenha sido um homem extraordinário em Deus, a geração de Moisés morreu no deserto. Com exceção de Josué e Calebe, a geração dele morre no deserto. E é desafio para Josué, que era discípulo de Moisés, que era querido de Moisés, que aprendeu com Moisés, que recebeu do Moisés, deixar a história de Moisés lá onde ele ficou e seguir a história que Deus estava propondo para ele. Seguir a jornada que Deus estava propondo para ele, dentro dos mesmos princípios que Deus tinha dado para Moisés, mas não dava para carregar Moisés nas costas. Não dava para ficar trazendo o ministério de Moisés nas costas. Sabe, irmãos, a primeira princípio fundamental para mim, que Deus tem dito muito ao meu coração, hoje mesmo eu compartilhava com os pastores um pouco sobre isso, é que a gente vai ter que ter coragem de fechar alguns ciclos para viver essa igreja que Deus está sonhando. A gente vai ter que ter coragem de deixar que alguns ciclos que cumpriram o seu propósito num tempo morram e acabem ali, e a gente segue com o ciclo que Deus nos deu, embora a gente honre, embora a gente seja herdeiro, embora a gente respeite o legado de outros que nos antecederam, mas nós não vamos conseguir ser a igreja que Jesus quer que a gente seja, se a gente precisar ficar carregando ciclos que já se fecharam. E aí, na vida de cada um, isso tem um sentido. Eu conheço pessoas que ficam lembrando de um tempo que já foi e dizem assim, bom era quando a gente fazia isso, bom era quando a gente vivia aquela realidade, bom era quando a gente tem saudade do passado, e eu creio que Deus vai nos levantar para ter saudade do futuro, do que Ele ainda vai fazer, do que Ele ainda vai realizar. Sabe, sinceramente, eu vivi muita coisa boa no futuro, mas eu não me lembro nem um dia no passado melhor do que o dia que eu vivo hoje. O tempo que a gente vive hoje é o melhor do que já foi, e o tempo que a gente ainda vai viver ainda é melhor do que aquele que a gente vive hoje. Mas fala comigo, é fácil enterrar Moisés? É fácil enterrar Moisés, irmãos? É fácil deixar toda essa história para trás e começar uma história nova? É fácil ou não? Não é fácil. Não é fácil, especialmente porque manter Moisés vivo me dá liberdade de continuar sendo apenas o servo de Moisés. Manter Moisés vivo me dá condições de ser apenas o servidor de Moisés. Ou seja, eu não preciso assumir responsabilidade. Eu não preciso assumir a liderança que Deus me chamou para assumir. Eu não preciso fazer a diferença que Deus quer que eu faça, porque tem um Moisés vivo. O ministério referencial foi Moisés. O ministério de excelência foi Moisés. Eu posso ser só apenas um servidor de Moisés. Mas a questão não era essa. Deus queria levar Josué aonde Moisés não tinha ido ainda. Entende? E é maravilhoso desfrutar da herança de outros que nos precederam, mas há lugares que Deus quer te levar, que aqueles que Deus usou para te levantar não foram ainda. Eu olho para os meus filhos, eu olho para os discípulos que Deus tem dado para a gente, e eu creio que eles vão muito mais longe do que a gente já foi. Porque, por uma razão muito simples, nós estamos vivendo e edificando uma igreja que, em nome de Jesus, precisa ser mais madura do que a igreja que nos gerou. Porque senão a gente está andando para trás, não é verdade?
Senão a gente está vivendo em retrocesso. Se a igreja que a gente entrega para os nossos discípulos, se a igreja que a gente entrega para os nossos filhos, ela está aquém da igreja que nos gerou, significa que a gente andou para trás. Então a geração que vai fazer uma diferença é a geração que honra sim Moisés, honra sim a história de Moisés, mas que tem consciência, que tem um chamado específico para a sua vida hoje. Amém, irmãos? Você pode dizer para o teu irmão assim, tem um chamado para a sua vida hoje, tem um propósito para a sua vida hoje. Tem algo que Deus vai fazer na nossa vida hoje. E aí, quando eu tenho coragem de fechar alguns ciclos, naturalmente, Deus vai me dar graça de viver ciclos novos. Por que que a geração que morreu no deserto não conseguiu entrar na terra? Porque eles não conseguiram sair do Egito. Eles foram para o deserto, mas continuaram no Egito, continuaram vivendo no Egito, não romperam com o ciclo do Egito. Então tem algumas coisas que foram maravilhosas na sua vida, mas que já fecharam, já cumpriram o seu propósito. Está na hora de se abrir para o novo de Deus, ao invés de ficar tentando recuperar o que já foi. A segunda coisa que me chama muita atenção na vida de Moisés, de Josué, é que Deus tem uma direção muito clara para Josué. Você precisa ser forte e corajoso. Seja forte e corajoso para cumprir tudo que eu mandei para o meu servo Moisés, para cumprir a sua lei, para viver o que eu tenho para você hoje. E aí tem uma noção que para mim vem da história de Josué com Moisés. Josué aprendeu, através do discipulado, que tudo que Deus falava com Moisés se realizava. Tudo que Deus prometeu para Moisés se realizava. Deus deu uma direção, se realizava. Deus mandou ferir o mar se abriu. Deus mandou ferir a pedra, saiu água da pedra. Deus mandou tocar na água que estava amarga e a água virou doce. Deus fez coisas extraordinárias a partir da sua palavra. A partir da revelação que era dada para o servo dele, no lugar de encontro com Deus. E essa palavra, seja forte e corajoso, é primeiro porque Josué não estava com tanta coragem assim, você concorda comigo? Porque você não precisa dizer seja forte e corajoso para alguém que está cheio de coragem. Josué estava tremendo na base. Josué carregava com ele um medo, uma insegurança, que é própria de alguém que tem temor de Deus, que sabe que a força não está em si, que não se sente preparado para fazer tudo que precisa fazer, mas agora tem uma revelação de Deus que vem e diz assim, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque eu vou cumprir as minhas promessas. Seja forte e corajoso, porque eu vou realizar tudo que eu falei para Moisés fazer. Seja forte e corajoso. O bispo Mano tem o testemunho dele, ele conta para a gente no dia da eleição do Concílio Geral, né, quando ele foi eleito bispo, ele conta, né, que Deus mostrou, não foi isso, bispo? Deus mostrou o que ele ia fazer. Como quem disse assim, pode assumir, encara esse desafio aí, porque eu vou estar com você. Qual é a revelação que Deus tem dado para você? Quando você chega na sua célula, quando você lidera a sua célula, quando você está diante da sua família, quando você está diante da igreja do Senhor, a gente precisa ouvir a voz de Deus dizendo assim, seja forte e corajoso, eu vou estar com você. Qual é a revelação de Deus? Deus está dizendo que a gente pode ser uma igreja em movimento, Deus está dizendo que a gente pode ser uma igreja que vive os sinais, uma igreja que manifesta os sinais, uma igreja que vive hoje o sonho de Deus. Então, se Deus está dizendo que eu posso ser, eu posso ser. Amém, irmãos? Se Deus está dizendo que eu vou influenciar gerações, eu vou influenciar gerações. Se Deus está dizendo que vai usar da minha vida para impactar a minha cidade, eu vou impactar a minha cidade. Porque há uma revelação de Deus sobre nós, há uma revelação de Deus sobre a igreja desses dias, há uma revelação de Deus sobre aqueles que se dispõem. Em terceiro lugar, a gente precisa estar disposto a estabelecer as alianças que Deus quer que a gente estabeleça. Deus tem falado com muita clareza para mim que o reino de Deus, o reino dele é um reino de pessoas. Eu estava pensando no texto de Josué, capítulo 2, quando Josué manda os espias até Jericó para olhar a terra, para sondar a terra. Enquanto eu pensava nos espias de Josué, eu lembrei também dos espias de Moisés. O que os espias de Moisés viram, irmão? Vocês lembram? Hein?
gigantes. Os espias de Moisés viram gigantes. À exceção de Josué e de Calebe, os espias de Moisés viram gigantes. E os espias de Josué, o que eles viram? Hein? Eles viram uma casa. Eles viram uma casa de uma mulher prostituta, mas que de alguma maneira estava com o coração aberto para as promessas de Deus. E é interessante que tinha tanta gente para fazer aliança, mas os espias de Josué foram lá e fizeram aliança com uma prostituta. O que eles encontraram na casa daquela mulher? Eles encontraram um coração disponível. Ela disse para eles: nós temos ouvido tudo que Deus tem feito através de vocês. Nós temos escutado tudo que Deus tem feito através de vocês. E aí, os espias de Josué fazem uma aliança com ela, que se ela os protegesse, se ela não contasse para as autoridades o que estava acontecendo ali, que eles também a protegeriam com o seu sangue. E ali em Jericó, antes das muralhas cair, encostado no muro, estabeleceu-se a primeira casa de paz, a primeira célula de Jericó. O primeiro lugar onde Deus estabeleceu o seu reino ali na cidade de Jericó. Lá na casa da prostituta, da improvável, da mulher que ninguém dava crédito. Lá Deus mostrou aos espias de Josué que ali tinha uma possibilidade de aliança para estabelecer o que Deus tinha para estabelecer. Vocês sabem a história, né? Quem é que Raabe se torna? Onde é que a gente vai ouvir falar de Raabe de novo? Hein? Na genealogia de Jesus, lá em Mateus 1, a prostituta que deu lugar para os espias e com os quais foi estabelecida uma aliança, participou da ascendência de Jesus. Ela está na linha de Jesus, na genealogia de Jesus, ou seja, Jesus é fruto daquela aliança que se estabeleceu ali naquele dia. Eu fico pensando, eu tenho agora 20 anos de ministério pastoral. Quanto tempo eu já perdi organizando evento, organizando projetos, fazendo coisas que eu achava que podia gerar a mudança que a igreja do Senhor precisava viver. E cada dia fica mais claro para mim, irmãos, que a mudança que Deus precisa fazer depende de duas coisas só. Primeiro, de ter um povo que está disposto a ouvir a voz de Deus. E segundo, de um povo que está disposto a fazer aliança em prol do reino de Deus. De um povo que está disposto a caminhar junto, a despeito das nossas falhas, a despeito das nossas dificuldades, a despeito dos nossos problemas, a despeito das nossas limitações. Se você perguntar a história de cada um aqui, você vai encontrar histórias bonitas e vai encontrar histórias difíceis também. Você vai encontrar histórias de vitória, você vai encontrar histórias de derrota também. Mas é interessante que Deus não depende da nossa história para fazer coisa nova. Deus depende só de um coração sensível, só de um coração disponível. E é por isso que a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem a respeito de uma coisa na terra, terá sido ligado no céu. E a gente acha que isso tem a ver só com oração, né? Eu vou orar, vou concordar a respeito de alguma coisa na terra e Deus está obrigado a me atender no céu. Isso tem a ver com oração, mas isso tem a ver primeiro com uma sensibilidade de estar aliançado com o que Deus quer fazer. Quando a gente olha para a história da nossa igreja, a gente encontra uma história de uma meia dúzia de 4 ou 5 jovens num quarto de universidade que resolveram orar e disseram assim: nós vamos espalhar a santidade bíblica por toda a terra, nós vamos reformar a igreja, nós vamos reformar a nação e vamos espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Eu fico me perguntando o poder de 2 pessoas que se conectam em nome de Jesus, de uma célula que se conecta em nome de Jesus, de líderes que se conectam em nome de Jesus, de pastores que se conectam em nome de Jesus e dizem assim: nós vamos viver o reino de Deus nessa terra. Nós vamos viver o reino de Deus nessa terra. Eu estava compartilhando com os pastores agora, e isso é uma coisa que eu tenho falado muito nisso, porque me impactou, né? Nós recebemos aqui há 15 dias, o bispo também estava conosco, o Dr. Kerry Jones, que é um moço que veio para cá, pagando as suas despesas, pagando tudo, para dizer assim: eu quero me conectar com pessoas que estão vivendo a visão do reino de Deus. E aí estabelece uma aliança, estabelece uma conexão, não por afinidades, não porque a gente é bonitinho, não porque nós temos um modelo de igreja parecido com o dele, mas porque nós temos uma visão de reino. Você acredita no reino de Deus? Quantos acreditam no reino de Deus?
Quantos acreditam que o Senhor quer mudar a história da sua família? Você acredita que Deus quer mudar a história da sua família? Você acredita que Deus quer mudar a história da sua rua? Quantos acreditam que Deus quer mudar essa história? Deus quer mudar a história do seu bairro. Você acredita nisso, que Deus quer mudar a história do seu bairro? Deus quer mudar a história da sua cidade, irmãos, amém? Quantos creem nisso aqui? Deus quer mudar a história da nossa cidade. Deus quer mudar a história do nosso país. Eu creio sinceramente que nós somos parte de um mover de Deus que vai chacoalhar a terra. Eu creio sinceramente que Deus está juntando pessoas, conectando pessoas, e através dessas pessoas Deus vai sacudir o mundo. Não vai não, já está sacudindo. E aí, irmãos, a gente precisa resolver qual é a razão da nossa conexão. O que é que nos conecta? É a placa que está lá na frente da igreja, do templo? O que é que nos conecta? É o estilo de música que a gente toca aqui? É o fato de terem luzes ou não terem luzes? Da parede ser amarela, verde, azul, cinza? O que é que nos conecta? No caso aqui de Jericó, o que conectou aqueles homens de Deus à prostituta foi um senso de que Deus estava por fazer uma obra grandiosa. Um senso e um discernimento que Deus estava fazendo coisa grandiosa. E Raabe diz assim: eu quero participar desse negócio. Eu quero participar desse negócio. E aí ela faz uma semeadura. Ela semeia a vida dela. Porque o fato de acolher os discípulos podia gerar em Raabe a própria morte dela. O fato de acolher os espíritos de Josué podia custar a vida de Raabe. E ela faz uma semeadura. Ninguém faz aliança sem semeadura. Ninguém faz aliança sem entregar nada de si. Ninguém faz aliança só para receber. A aliança é fruto de uma entrega que a gente faz. Eu me entrego, eu casei com a minha esposa, então eu vou dividir a minha vida. Nós vamos dividir sonhos, nós vamos dividir o tempo, nós vamos dividir responsabilidades, nós vamos dividir dores, nós vamos dividir angústias, conquistas, alegrias. E a beleza da aliança com Jesus é que Paulo diz que nem mesmo a morte pode nos separar do amor dele. Sabe, irmãos, a gente precisa desistir de uma igreja de conveniência. A gente precisa desistir de uma igreja que nos atrai porque nos entrete, nos dá entretenimento. De uma igreja que a gente gosta dela. Não, nós estamos num movimento que nós somos chamados por Jesus para fazer parte dele. Nós estamos aliançados nisso. E a nossa vida está entregue nas mãos daquele que nos chamou para viver essa aliança. Sabe, queridos? Eu não sei quem vai estar na sua descendência. Deus, por graça, colocou Jesus na descendência de Raabe. Eu não sei quem vai estar na sua descendência, mas eu sei que toda aliança feita em Deus gera frutos, gera resultado, gera transformação, gera um milagre. Amém? É por isso que a gente acredita na visão da igreja em células. Porque é difícil fazer aliança com questão de gente aqui. E olha que nós não somos muitos aqui. Mas é difícil fazer aliança. Mas eu consigo fazer aliança com 2, com 3, com 5, com 10, não consigo? E aí em grupos de 5, de 10, de 12, eu faço aliança. E de repente eu tenho vários grupos aliançados com a mesma visão, com a mesma direção. Em quarto lugar, eu preciso ter disposição para viver profeticamente. Profeticamente. E aqui tem um negócio que me chamou muita atenção. É interessante pensar, a gente quando ouve dizer que Deus nos chamou, normalmente a gente tende a pensar que Deus quer contar com as nossas habilidades. Não é isso? A gente tende a achar isso. Não, Deus está me chamando para isso, então eu vou emprestar as minhas habilidades para Deus. Como se Deus precisasse das nossas habilidades. Não é? Não, eu vou oferecer. E não que Deus não use nossas habilidades. Mas tem uma coisa que me chama muita atenção em Moisés, em Josué. Quando Deus chama Josué, a primeira batalha que Josué vai travar, e Josué é guerreiro, Josué esteve à frente dos exércitos de Moisés, Josué lutou por Moisés, Josué pelejou as pelejas que Moisés teve que pelejar, mas quando chega a primeira vez Josué, aquela hora que ele tem que mostrar serviço,
que a hora de tomar Jericó, o que é que Deus fala para ele? Hein? Essa batalha você não vai ter que pelejar. Essa batalha você vai colocar os sacerdotes à frente, levando a arca, tocando lá o chofar, as trombetas lá, e vai deixar o povo em silêncio. Você vai ficar caladinho e vai por 7 dias rodar em silêncio, calado, as muralhas de Jericó, e só no 7º dia você vai gritar. Que coisa louca. Imagina você chamar um guerreiro para uma batalha e dizer para ele assim: você não tem que lutar. Imagina você chamar um bombeiro, né, Eloy, para um lugar que está pegando fogo e diz assim para ele: você não vai jogar água aqui. Você vai ficar só, imagine você, Eloy, você vai ficar rodando em torno do prédio pegando fogo, em silêncio e tocando trombeta. O que você falaria? A gente tem uma impressão de que o que Deus precisa é daquilo que a gente pode fazer, é daquilo que a gente sabe fazer. E aí às vezes a gente se prepara tanto para poder servir a Deus, a gente se prepara tanto para poder fazer a obra de Deus, mas na verdade Deus queria ensinar para Josué a mesma coisa que ele ensinou para Moisés. Quando chegou a hora de chamar Moisés, Moisés estava com um cajado na mão e Deus diz assim: joga no chão. E aí ele jogou no chão, e aí Deus disse assim, falou, pega, virou uma cobra. Aí Deus disse assim: pega pelo rabo, pega pela cauda. Ou seja, toda a experiência de Moisés, mexendo no deserto, cuidando de ovelha, enfrentando cobras, serpentes, não servia para nada, porque Deus mandou fazer uma coisa que ninguém faz: pegar a cobra pelo rabo. Era para Moisés entender o seguinte: para me servir e para fazer a minha vontade e para viver o meu reino, você tem que aprender a ser dependente de mim. Josué é a mesma coisa. O guerreiro só precisava saber a obedecer a Deus. O guerreiro só precisava aprender a ouvir a voz de Deus e discernir o plano de Deus, a hora de Deus, o que Deus tinha para fazer. Sabe o que tem me confrontado cada dia mais? Que Deus não precisa das minhas habilidades. Ele me deu habilidades, dons, para um fim proveitoso, para servir as pessoas, para abençoar as pessoas, mas para fazer a obra dele, Deus só precisa de um coração disponível, de um coração que seja íntimo o suficiente para ouvir a sua voz e fazer o que ele mandou fazer. Eu não sei se isso te confronta, mas me confronta muito. Me confronta muito, porque eu já me peguei muitas vezes tentando fazer coisas para Deus. Eu já me peguei muitas vezes quase querendo aconselhar Deus. Dizendo: ah, Deus, se o Senhor fizesse assim, assim e assado, seria tão bom. Eu me lembro um dia que foi tão duro para mim, tão difícil para mim. Eu era pastor lá em Duque de Caxias e um irmão querido demais nosso, estava muito doente, o Hudson, estava muito doente, e depois o Hudson veio a falecer de um câncer em 8 meses, foi um negócio assim muito forte. Mas eu me lembro que num dia, no meu momento de oração, no meu momento devocional, orando pelo Hudson, eu disse assim: ah, Deus, se o Senhor curasse o Hudson, ia ser tão interessante, isso ia gerar um impacto tão poderoso aqui na cidade. Eu falei, e Deus na hora, Ele disse assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória para ninguém. E eu não pude fazer outra coisa, dizer assim: entendi, Senhor, me perdoa. Eu não estava nem orando pela cura do Hudson naquele dia, porque eu estava me importando com o Hudson. Eu não estava nem orando, e eu me importei muito, me doeu muito. Mas naquela hora eu estava pensando no impacto que a cura dele ia ter ali, e o quanto aquilo ia me ajudar no meu projeto para a igreja do Senhor naquele lugar. E a única coisa que me coube fazer foi pedir perdão a Deus e me submeter à vontade poderosa dele. Deus podia curar o Hudson? Podia, mas não estava no plano dele aquilo.
Ele não precisa disso para poder fazer a vontade dele se estabelecer. Ele não precisa que você diga para ele o que fazer. Ele só precisa que o seu coração esteja disponível o bastante para obedecer à voz dele. Faz sentido para você, irmão? Faz. E aí eu encontro eco no que Deus tem usado o bispo para poder ministrar o nosso coração. Cada dia mais essa mensagem que Deus tem dado ele para ministrar a gente, eu já disse para ele, faz mais sentido. Que cada vez mais é mais sobre ouvir a Deus, é mais sobre submeter à vontade de Deus, é mais sobre estar disponível para fazer o que Deus quiser, e muito menos de estratégia, muito menos de sabedoria humana, muito menos de artifício humano, muito menos de articulação humana, muito menos da gente, das nossas estruturas, do que a gente faz, das nossas habilidades, e muito mais do que Deus quer fazer, muito mais do que Deus quer realizar. Josué só precisou marchar em silêncio por 7 dias, enquanto os sacerdotes tocavam e levavam a arca. A palavra de Deus para Josué foi só o seguinte: santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. E sabe, irmão, sinceramente eu creio que Deus está chamando uma igreja que se agrada na vontade dEle, uma igreja que tem paixão na vontade dEle, que está parado olhando para Ele, dizendo: fala, Senhor, que teu servo ouve. A gente tem dificuldade, às vezes, de fazer discípulos, de alcançar pessoas, porque nós não ouvimos a dor das pessoas e nem o que Deus tem para fazer na vida daquelas pessoas. A gente acha que tem receita, a gente acha que tem o remédio que as pessoas precisam, enquanto, na verdade, tudo que Deus precisa é de um coração sensível, para ouvir a dor daquele que está precisando de Deus e para ouvir a dor de Deus por aquele que está perdido. Se a gente conseguir sintonizar com isso, irmão, as coisas acontecem naturalmente. E finalmente eu queria te convidar a ir comigo lá em Josué capítulo 24. E eu repito, isso aqui não é só uma pregação para mim, isso aqui, eu estou compartilhando com vocês algumas coisas que têm feito muito sentido para mim, que Deus tem falado no meu coração de maneira muito firme. Como pastor de vocês, eu estou convencido que a gente precisa ir além dos ciclos que já passaram. Eu estou convencido que a gente precisa ser respaldado pela revelação de Deus. Eu estou convencido que a gente precisa construir alianças em prol do reino de Deus, que não estão fundamentadas nas estruturas, nas nossas opiniões, mas no que Deus quer fazer. Eu estou convencido que a gente precisa se mover profeticamente na direção do que Deus está mostrando. E finalmente, aqui em Josué capítulo 24, um texto conhecido, mas a gente só lê o finalzinho do versículo 15. Mas se você pega o 14, você vai entender o contexto. Olha, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha que coisa doida. Lembra que a geração de Moisés morreu no deserto? Lembra? A exceção de Josué e Calebe. Morreu no deserto, não foi? Morreu no deserto por causa de quê? Coração endurecido. O apego aos ídolos. Não foi? Um povo obstinado em desobedecer a Deus. E Moisés amou tanto aquele povo, que não teve condições de se desconectar dele. E Deus honra Moisés, levando para si, mas Moisés nitidamente assume e faz uma opção pelo povo, e por isso ele não dá conta de entrar na terra.
embora o ministério dele tenha sido extremamente frutífero e poderoso em Deus. Mas Moisés se apegou ao povo de uma forma tão íntima, tão forte, que para Moisés deixar o povo era melhor perder a vida. E Deus, é interessante que Deus honra Moisés nisso. Deus leva Moisés. E às vezes a gente vive isso. Às vezes Deus quer nos levar a um lugar e a gente estabelece um limite para Deus. Sabe? E você fica ali porque Deus não vai te obrigar a coisa alguma. Deus não vai te forçar a fazer coisa alguma. Mas é interessante que o tempo passa. E eu não sei precisar quantos anos Josué lidera o povo até a terra prometida. Mas os caras já estão de posse da terra. A geração de Moisés já foi. E a nova geração, Josué está na porta da terra e está dizendo para eles assim: resolvam a quem vocês vão servir. Porque a geração de Josué ainda está carregando os ídolos. Entendeu? A geração de Josué ainda está carregando os ídolos. Chega lá na terra da promessa, está no lugar da promessa, e os caras ainda estão cheios de ídolos. E Josué diz para eles o seguinte: olha, vocês resolvam a quem vocês vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E parece, irmãos, que Josué está tomando uma decisão abrupta agora. Mas não é não. Lá desde o início, Josué resolveu que ele e a casa dele ia servir o Senhor. Enquanto Moisés estava no monte, Josué estava no monte. Enquanto Moisés estava na tenda, Josué estava na tenda. A hora que precisou de espias cheios de fé, Josué estava lá disponível para Deus. A hora que precisou de alguém com coragem para poder enfrentar os inimigos, para poder liderar o povo, Josué estava lá. Mas na hora também que chegou de romper com o povo e dizer assim: se vocês querem ficar na miséria, pois que fiquem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, queridos, ao mesmo tempo que nós temos aliança com as pessoas para viver o reino de Deus, nós não podemos permitir que a aliança com as pessoas nos afastem do reino de Deus. Você percebe o que eu estou dizendo? Ao mesmo tempo que o reino de Deus passa por aliança com as pessoas, eu não posso permitir que essa aliança com as pessoas me afaste do reino de Deus. Eu preciso fazer uma escolha profunda, radical, de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa adoraremos ao Senhor. Eu e a minha casa viveremos na presença do Senhor. E é interessante que por causa de Josué, de Caleb e talvez de alguns outros que estavam com eles, todo o povo herdou a terra, apesar de serem idólatras. E aqui está um outro negócio fenomenal. Se você que é líder, assumir essa postura de homem de Deus, de que tem na adoração o seu estilo de vida, que tem no altar e no secreto o seu estilo de vida, ainda que você esteja cercado de idólatras, de incrédulos, a sua vida vai levar essas pessoas a um outro patamar, apesar delas. Porque Deus conta com seus líderes, e Deus abençoa o seu povo e a cidade inteira, a partir dos seus líderes. Eu já vi muita gente achar que a igreja não vive tudo o que ela tem que viver, porque tem uma pessoa ali que está em pecado, porque tem uma outra pessoa. Isso atrapalha mesmo, atrapalha mesmo. Mas o que atrasa o avanço do reino de Deus é o pecado na vida da liderança. Porque se a liderança for crente, até idólatra herda a terra. Entendeu? Se a liderança for crente, até idólatra herda a terra. O que Deus não tolera é o que aconteceu com os fariseus, que sentavam na cadeira de Moisés, mas não honravam a unção que tinham sobre Moisés, que ficavam na porta e nem entravam, nem deixavam os outros entrar. Mas se você quer líder, resolver viver uma vida cheia de Deus, nós vamos ser essa igreja que faz diferença nessa terra.
Então eu quero te convidar a ficar em pé. E quero te convidar a algumas decisões em Deus. A primeira delas é a decisão de deixar que algumas coisas morram na sua vida. Tem coisa que precisa morrer? Pergunta para o teu irmão aí, tem alguma coisa que precisa morrer aí, irmão? Tem. Tem alguma coisa que você está carregando com você, que já morreu, na verdade, você está carregando defunto aí nas suas costas? Hein? Vamos parar de carregar defunto? Vamos deixar que os mortos enterrem os seus mortos? Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos parar de ficar lembrando o que já passou, o que já foi, e vamos começar a nos conectar ao que Deus quer fazer na nossa vida hoje, amém? Porque nós não temos mais o ontem, nós temos o hoje, e nós temos a certeza de que o amanhã o Senhor vai se manifestar com glória no meio de nós. Vamos parar de dar opinião para Deus e perguntar a Deus qual é a palavra de Deus para nós hoje. Qual é a palavra de Deus para nós hoje? Ontem eu estava conversando com uma pessoa, com um homem de Deus, que estava me fazendo perguntas sobre algumas dúvidas que ele tinha. E eu devolvi uma pergunta para ele. Eu disse assim: o que Deus está falando com você? O que Deus está falando para você? Qual é a revelação de Deus a respeito da tua célula? O que Deus já te mostrou a respeito dos teus discípulos? Eu disse aqui outro dia, e eu me lembro como hoje, uma noite, eu estava de férias, num momento de oração, Deus, ali no Sesc de Juiz de Fora, estava uns dias ali com a minha família, num quarto grande, e de noite, a glória de Deus encheu o nosso quarto ali. A glória de Deus encheu o nosso quarto. E eu fui até a cama dos meus filhos, eles já estavam dormindo. E aí eu comecei a orar pela Isabela. E Deus começou a encher o nosso coração do que Deus tinha para a Isabela. E aí depois eu fui até o Samuel e comecei a orar pelo Samuel. E Deus encheu o nosso coração para o que Ele tinha para o Samuel. Porque Deus tem interesse de mostrar para os pais, para os discipuladores, para aqueles que geram o sonho que Ele tem com seus filhos. Então, deixa Deus te dar revelação. Qual é a revelação que Deus tem para você, para a sua igreja, para os seus discípulos, para a sua casa? Essa revelação vai nos dirigir. E nós vamos andar profeticamente e fazer da adoração o nosso estilo de vida. Aleluia. Se você entende que isso é para você, eu queria te convidar a sair do seu lugar e vir ao altar e dizer: eu quero, Senhor, eu quero isso. Eu quero esse estilo de vida. Disso agora sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ID. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Pais, está na hora de deixar algumas coisas para trás. Está na hora de abrir mão da segurança. Está na hora de abrir mão daquilo que te dá segurança e fazer de Jesus a sua segurança. Dos meus pais, eu queimei minhas carroças.
Esse é o seu momento com Deus. Eu quero orar, mas eu quero que você fale com o Senhor. O Senhor está dizendo para você hoje que algumas coisas já morreram. Algumas coisas precisam ficar para trás. O medo precisa ficar para trás. A insegurança precisa ficar para trás. A segurança que vem das finanças. A segurança que vem da estabilidade. A segurança que vem de um lugar comum. Está na hora de deixar isso morrer e começar a viver pela revelação da palavra, pelos sonhos de Deus para a sua vida. Novas sandálias pra suportar o pedir, pois um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no Onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Declare. Pra onde eu irei? Sim, Deus. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Sim, Deus. Se eu não tenho pra onde voltar, Sim, só Deus. tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Aí você e Deus, quero convidar você a tomar algumas decisões nessa noite. Você e Deus, tome algumas decisões. Josué, naquele momento, precisou dar uma resposta para Deus. Eu acredito muito que se Josué, naquele momento, decide retroceder e não avançar, Deus levantaria outra pessoa. Eu acredito que Deus não ia fazer sem passar por Josué. Havia uma conexão ali. Querido, em nome de Jesus, você precisa tomar uma decisão aqui. Quais as decisões que você precisa tomar em relação ao que Deus entregou para você aqui nessa noite? Ou quem sabe que Deus já tem falado ao seu coração. Quem sabe é umas decisões em relação a coisas que você precisa deixar para trás. Quem sabe são decisões em relação ao seu presente. Quem sabe é uma decisão pela santidade. Quem sabe é uma decisão
por queimar os seus ídolos, aquilo que você coloca no trono, aquilo que você coloca acima de Deus na sua vida. Quem sabe são decisões em relação à sua célula, quem sabe são decisões em relação ao seu chamado. Eu não sei o que o Espírito Santo está trazendo clareza para o seu coração nessa noite, mas eu quero convidar você a tomar decisões aqui nesse lugar, afirmar pactos, afirmar alianças com o Senhor nessa noite. Entrega a sua vida ao Senhor, coloca tudo diante do Senhor, do altar do Senhor. Coloca tudo aquilo que Deus tem gerado no teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos romper, nós queremos viver todo sonho que o Senhor tem gerado para a nossa vida, todo sonho que o Senhor tem gerado para a nossa igreja, todo sonho que o Senhor tem gerado para a nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui nessa noite, diante do teu altar, diante da tua palavra, diante do exemplo de Josué, queremos, Senhor, tomar as decisões para hoje, as decisões que o Senhor tem gerado no nosso coração. Pai, em nome de Jesus, o que precisamos deixar para trás, nós vamos deixar. Nós não seremos tomados pelo medo, nós não seremos tomados pela ansiedade, nós não seremos tomados, ó Deus, pelas nossas habilidades. Nós decidimos confiar na tua graça, no teu chamado, na tua voz. Nós vamos queimar as nossas redes, nós vamos abandonar os nossos barcos na praia e nós vamos viver o projeto que o Senhor tem para a nossa vida. Nós vamos viver o projeto que o Senhor tem para esse povo que o Senhor nos deu. Nós vamos viver o projeto que o Senhor tem para essa cidade. Nós somos a geração de Josué, a geração que vai conquistar. Não é a geração que vai olhar, não é a geração que vai ouvir, mas é a geração que vai viver, Senhor. Nós queremos ser a geração que vai viver. Nós não queremos ser a geração que vai ouvir, nós não queremos ser a geração que vai ver, nós queremos ser a geração que vai provar, que vai pisar, que vai adentrar, que vai conquistar, que vai queimar os seus ídolos. Nós queremos ser a geração da santidade, a geração da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós decidimos, Senhor, romper com nós mesmos. Decidimos romper com as nossas vozes, decidimos romper com os nossos ídolos, decidimos romper com o pecado. Nós decidimos largar tudo, nós decidimos viver na tua vontade, nós decidimos conquistar na tua força, nós decidimos vencer as nossas batalhas na tua força, no teu plano, no teu projeto, no teu sonho, Senhor. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Senhor. Uma parte do povo que o Senhor quer usar está aqui em Petrópolis. Uma parte do povo que o Senhor quer usar está aqui nessa igreja hoje. Uma parte do povo que o Senhor quer usar faz parte dessa geração de hoje. Por isso, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa a nossa vida. Usa a nossa vida, nos dá coragem, Senhor, para isso. Nos dá coragem, visão, Senhor, para isso. Usa a nossa vida nesse lugar. Usa a nossa vida, Senhor, no lugar onde o Senhor nos plantou, no lugar onde o Senhor nos semeou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Enquanto o Lucas vai continuar louvando, você vai sair do seu lugar e vai até alguém com quem você tem aliança, alguém que Deus colocou perto de você, e vai orar com ele, vai abraçar, vai dizer assim: eu tenho uma aliança contigo, eu quero viver o reino de Deus com você. Abraça o seu irmão e diga para ele: eu quero viver o reino de Deus com você. Abraça os seus discípulos e diga: eu quero viver o reino de Deus com você. Ora por ele.